Bem-vindos ao primeiro episódio do Veio Aí Podcast Citadel. Olá, pessoal! Esse aqui é um podcast do BDS News, que é o time por trás do bancodeséries.com.br. Nessa temporada de estreia, aos domingos, você se encontra com a gente para falar sobre os principais acontecimentos da série Citadel do Prime Video, que faz parte de uma franquia de espionagem global, desenvolvida pelos irmãos Russo e que já está renovada para a segunda temporada. Cheirinho de sucesso, hein? Eu sou o Tom. E eu sou a Amanda. Nessa última quinta-feira, à noite, às 9 da noite, o Prime Video disponibilizou os 2 episódios de estreia dos 6 da primeira temporada de Citadel, que já nos deram aí uma boa ideia do que esperar dessa produção que é assim cinematográfica. Mas antes da gente começar, eu quero deixar um óbvio aviso de spoilers. Nesse podcast, nós vamos discutir, as principais cenas de cada episódio, os plot twists, os cliffhangers, as cenas explosivas, as mortes, tudo o que acontece nos episódios. Então, se você não assistiu ainda aos 2 primeiros episódios, vá lá assistir e depois volta para ver, o que a gente achou. Mas volta mesmo. E também vale lembrar que por mais que seja o nosso primeiro programa do podcast, que seja, comente aí o primeiro episódio e o segundo, na semana passada a gente já disponibilizou o episódio 0, que foi uma espécie de pré-estreia do podcast para explicar mesmo o universo de Citadel, falar sobre as polêmicas, a gente falou sobre coisas que os atores aí falaram sobre a série antes mesmo de começar, curiosidades e tudo que a gente já sabia até aquele momento. Então se você tiver curiosidade, não deixe de conferir também. Sim, tem bastante treta dos bastidores, bastante curiosidades. Foi assim a gente estendeu aí não é o tapete vermelho, é o tapete azul do Prime Video. Então, quem quiser, dá uma conferida. Como vocês estão provavelmente conhecendo, Veio Aí Podcast agora, e Citadel também, uma produção nova, a gente vai começar apresentando rapidamente aí o elenco. O trio de protagonistas é interpretado por Richard Madden, que você pode conhecer da Marvel, Os Eternos, a Priyanka Chopra, uma atriz de Bollywood que ficou famosa nos Estados Unidos por Quântico, Stanley Tucci, de O Diabo Veste Prada. A antagonista é a atriz indicada ao Oscar em 2018, Leslie Manville. Ela interpreta a embaixadora Dahlia Archer. E o elenco também conta com Roland Moller, Ozzy Skilly, e fora do elenco regular temos Ashley Cummings, que interpreta a esposa do protagonista Mason Kane, e a atriz mirim Kaylee Springall, que interpreta Hendrix, que é a filha desse casal. Para não causar nenhuma confusão, um último aviso. Sobre os nossos protagonistas, que tem aí 2 nomes, a gente sempre vai usar o nome de verdade deles. Então, a personagem da Priyanka Chopra sempre será Nadia Sen, mesmo que a gente esteja se referindo aos flashbacks quando ela se passa por um outro nome, Charlotte Vernon. E sobre o protagonista Mason Kane, que é o personagem do Richard Madden, nós nunca vamos chamá-lo de Kyle Conroy, que é a mesma situação aí da personagem da Nadia, quando ele tá nesses 8 anos, desde a queda de Citadel, a gente sempre vai usar Mason ao invés de Kyle, para não causar aí nenhuma confusão. Então agora que a gente já se familiarizou, com os rostinhos de todo mundo, com esse elenco super estrelado, bora passar para a análise do primeiro episódio? Bora! E o episódio piloto, o título dele é O Enigma Humano. Ele foi dirigido pelo Newton Thomas Sigel, e que também foi o diretor do filme Bohemian Rhapsody, que conta lá a história do Freddie Mercury e do Queen, como um todo. E esse episódio, na verdade, esses 2 episódios, passam aquela sensação de um episódio bem introdutório, que é bem comum no mundo da série, é bem didático, e a ideia é mostrar a queda da Citadel, a nova vida dos protagonistas e o reencontro dos agentes, que é uma coisa que a gente já tinha visto lá nos previews e tal, e a gente estava animado pra, de fato, saber o que tinha acontecido. E que episódio cheio de coisa, Eu acho que eles deram aquela introdução ali, deram um pedacinho da cena do trem pra gente nos previews, no trailer e nos teasers que já tinham colocado lá disponíveis. E já começa nisso aí. Então a gente já vê, o trem tá ali. Eu achei muito bacana que coloca ali os Alpes italianos ali, tem uma... super glamouroso, Uma coisa muito assim... Sim, muito chique. Muito chique. O glamour já começa ali de cara. E eu gostei tudo ali.
que quando a cena começa, o ângulo da câmera e misturando com aquela coisa paradisíaca, todo o glamour que tem dos espiões ali. Achei que remeteu muito, fez muita homenagem ali, eu acho. Coisas de espião, eu acho. Sim, eu gostei bastante dos Alpes ali italianos. Aquela coisa de começar, né, como você falou, de cabeça para baixo, o shot da cena e a câmera virar, é uma assinatura muito irmãos Russo, né, que são os responsáveis pela produção, os produtores executivos. Tem muita cara de filme. A sensação toda de Citadel é que a gente está assistindo a um longo filme, né, dividido aí em vários pedacinhos. Então, eu gostei bastante dessa sequência inicial aí do trem, né, que se passa 8 anos antes do resto da história, e é exatamente para mostrar a sequência de situações que leva à queda de Citadel. E ali a gente tem a oportunidade também de ver um pouquinho sobre como que essa interação da Narya com o Mason, né, nossos protagonistas, que claramente tem uma relação complicada, romântica, dá pra sentir aquela química, né, dá pra ver que a Narya deu uma sumida e o Mason também mentiu pra ela, né, a gente vê muito rapidamente aquilo, porque eles estão no meio de uma missão, né, eles querem, tem uma pessoa no trem querendo vender urânio, né, pro maior comprador ali, eles estão tentando impedir e eles não percebem que na verdade é tudo uma emboscada, né. Eu achei essa química dos dois de milhões, tá? Eu já vou adiantar que eles realmente entregaram o que eles tinham falado nas entrevistas antes, que eles estavam investindo muito na química dos personagens. Acho que funcionou muito. Logo de cara já dá pra perceber. E eu gostei também de ter colocado essa situação de tensão ali. Eu fiquei muito tenso vendo a cena. Já começa, já te deixa ali ali na desconfortável assistindo, porque achei muita tensão de colocar aquela coisa do Gregor e de meio que desenvolvendo aquilo ali pouco a pouco. Eu gostei também de que na cena em que o Gregor tá falando, tá interagindo com a Nadia ali, ele fala sobre quem eles já atacaram, e ele cita ali, ele fala, olha, isso aqui é lá em Mumbai, na Índia, isso aqui é em Tóquio, isso é no México, Paris. Então tem essa coisa de adicionar a ideia global da série, mas tem muita referência também aos spin-offs que a gente falou, né? Exatamente. Que eles já dão ali uma coisinha ali de olha, vai ter mais desse universo chegando aí. Exato, especificamente ele fala, tipo, ele mostra lá, né, é um tablet, ele fala, tipo, pra personagem da Priyanka Chopra, né, você conhece essa pessoa, e é quando tá mostrando Mumbai, e o spin-off que vai se passar na Índia é pra contar a história de origem da personagem Narya Sen. Então ela, com certeza, talvez seja alguém que seja mostrado de novo, aquilo ali é pensado. E também fala a equipe de tecnologia de Citadel na cidade do México. O México é outro spin-off, e que é o único ainda que está em desenvolvimento, que ainda não começou a ser gravado, né? Então, tipo, é tudo ali muito planejadinho. Eles já sabiam desses spin-offs quando eles gravaram o episódio piloto, com certeza. Pois é. Fale. Não, eu só ia adicionar do que você estava falando, que também como parte dessa cena aí, fora o que ele tinha falado dos outros países e tal, o Gregor, ele fala que a verdade está em todo lugar. Então ele já começa dando meio que esse lema aí da mantícora. Então ele, além de mostrar o símbolo, né, ali no braço e tal, eu acho que já introduz a gente um pouco para meio que um quebra-cabeça do que é a organização como um todo ali, e meio que já começa representando e deixando bem claro que tem um inimigo ali específico, né, para os dois agentes ali, para a agência como um todo. E tem uma coisa, eu achei muito interessante. Esse lema da Mantícora é sobre verdade, e enquanto isso, do outro lado, o personagem do Stanley Tucci, né, que ele faz o Bernard, ele sempre fala que tudo que você sabe é mentira. Então eu achei um contraste interessante sobre verdade e mentira. E nessa cena do trem ainda tem uma coisa que eu gostaria muito de destacar, né? O trem é um espaço ali muito limitado, mas eu gostei muito como eles utilizaram o espaço para fazer as cenas de ação, né? Por exemplo, o personagem ali do Richard Madden, o Mason, quando ele segue um dos agentes que ele ainda não sabe que é da Mantícora, e eles lutam no banheiro, tipo, ele usa o espelho, ele quebra o espelho, ele usa a privada, ele usa toalha, ele usa tudo ali pra, tipo, por mais que seja um ambiente apertadinho, ele consegue, né, usar o ambiente da melhor forma. Isso eu achei muito legal. E a mesma coisa vale para a sequência seguinte, que se passa ali naquele vagão restaurante, né? Que aí são vários
espiões, né? Primeiro eles matam, né, alguns que claramente eram os civis da história, e aí começa uma grande sequência ali de ação que eu achei muito boa, e eles usam o espaço muito bem. Eu achei isso muito legal. E eu gostei da parte que a Nadia tá em cima daquele cara e ela dá um tiro pra baixo. Eu falei, eu nunca pensaria naquilo. Nessa hora eu lembro que eu falei, nossa, eu ia ficar me debatendo, eu não iria pensar em atirar no cara da maneira como ela fez. Então eu achei, é verdade. E também depois tem um cara no bar, eu acho que ele usa uma espécie de escopeta, não sei, tipo, de onde ele tirou aquela arma. Ele faz pum e cai um monte de vidro assim. Eu falei, nossa, eu achei muito legal essa parte da cena. E aí termina com a explosão do trem, bomba. né? A bomba, exatamente. E aí, bom, passa pra aquela ali, literalmente a queda de Citadel. E aí a gente passa pra Belladio, na Itália, né? Porque a gente tá nos Alpes. Não, eu ia te falar que tem outra bomba no meio aí, porque tem a bomba no trem, daí a gente vê a abertura e vê que tem uma outra bomba, que é o Josh Applebaum, ainda tá nos créditos. Acho que teve aquela treta de bastidores ali que o Josh estava envolvido, começou a criar, foi substituído, mas a gente ficou. Então é uma bomba metafórica, de que tá aí. O nome dele ainda tá. É verdade, mas ó, só pra dizer, já que você citou a abertura, te falar que eu gostei bastante, achei muito interessante, tem várias camadas ali, dá pra ver que eles tiveram muito tempo em estúdio fotografando, tem muitos shots diferentes dos personagens, foi uma abertura assim bem pensada, bem trabalhosa. Eu achei bem Marvel, assim, estilo Capitão América. É verdade, tipo, quando aparece o nome Marvel e aparece, tipo, uma fotinha em cima da outra dos heróis, tem muito aquele estilo, que ele parece todo mundo, Capitão América, parece, sei lá, o Homem de Ferro, e vai colocando e no fim, tipo, afasta e aparece Marvel, realmente parece. Gente, é os irmãos russos, são os mesmos criadores do Vingadores. Levaram a influência. Levaram. Bom, e aí a gente para em Belladio, na Itália, nós vemos o Mason Kane, que ele tá num hospital, e o médico diagnostica com amnésia retrógrada. Então ele não se lembra de nada, além de alguns flashes da explosão do trem. E o que encontra com ele? As coisas do disfarce que ele estava usando naquela missão. Então tem um passaporte falso com o nome de Kyle Conroy, que é o nome que ele assume nesse período que ele está com amnésia. Uma aliança falsa, que vai ser um questionamento que fica na mente dele, né? Tipo, porque ninguém vai procurá-lo depois, né? Então ele fica, nossa, tinha uma aliança de casamento, cadê meu marido ou esposa? E então ele fica com esse eterno questionamento. Que deixou o cirurgião, o melhor cirurgião do hospital, quebrou o braço. Então, ele deixou um prejuízo, porque eu fiquei pensando, mas como que o hospital sobrevive sem o melhor cirurgião, já que ele quebrou a cara do médico? Deu prejuízo. E o médico fala que ele foi afetado, meio que deixa claro desse diagnóstico que você falou aí, que foi pelo acidente. Ele quis dizer assim, olha, você perdeu a memória por conta do que aconteceu. E não sei se é bem isso, mas vamos continuar falando. Então, aí depois corta, né? A gente ainda tá com o Mason. Esse é um episódio, né? O primeiro, ele é muito dedicado ao personagem do Richard Madden, né? Então, aí pula pra a cidade de Eugene, no Oregon, onde a gente conhece, né, quem é Kyle Conroy 8 anos depois do acidente. E aí ele se casou, tem a esposa Abby, a filha Hendrix. Ele lembra da explosão e ele tá começando a ter alguns flashbacks com a Naria. Ai, meu chip. Química de milhões, como você falou, Tom. E eu gosto, assim, nessa sequência inicial que nós temos ali vendo a vida do Kyle / Mason, eu gostei muito da entrega do Richard Madden na cena do consultório. Dá pra ver aquele conflito interno dele, de não se lembrar de nada, de ninguém ter ido atrás dele. Eu gostei muito dessa cena. Eu gostei também, eu acho que a ideia de ter um terapeuta é meio que um recurso assim, muito usado em dramaturgia e tal, mas eu acho que eles deram não sei, acho que adicionou em alguma coisa, não vou falar que é uma cena completamente inútil, porque eu acho que de fato agrega alguma coisa. Eu ia só falar dessa parte aí que a gente corta pra hora, que teve um merchan básico ali no meio da cena, que a Hendrix tá comendo panquecas ali de blueberry e tal, e tem uma sacola com Grubhub, que é um serviço dos Estados Unidos, tipo iFood, e eles estão com a marca ali, grandão ali.
Então não tava esperando aquele merchan e veio meio de surpresa pra mim. Não... E bom, outra coisa, o terapeuta serviu para sugerir um teste de DNA, que agora tem esses incontáveis sites para você encontrar parentes e etc, e descobrir a sua origem, e é disso aí que mais pra frente vão descobrir que Mason Kane não morreu, né? Quando tem essa revelação, vamos dizer assim, acho que é mais uma revelação pra ele do que pra gente, que a gente meio que já sabe, né? Bom, então, pelo menos, né, como você disse, Tom, essa cena da terapia não foi completamente inútil, porque o terapeuta sugere aí um teste de DNA, e hoje em dia, né, tem muitas plataformas, muitos sites para você encontrar aí seus parentes perdidos, para descobrir as origens do seu DNA e tudo mais. Então, mais pra frente, isso serve para que descubram que Mason Kane não morreu na explosão do trem. Uhum. Ele acaba deixando aí uma evidência. Mesmo sem saber, ele acaba fazendo uma coisa meio espiã, meio, enfim, estratégia por trás ali. Que bom que ele teve essa ideia, acho que é uma boa ideia. Daí a gente corta pra cena em que a gente tá lá no estado da Virgínia, que faz parte dessa viagem, que é o primeiro episódio, que tem vários lugares. Grande viagem. Eu tive que meio que me organizar, falar, eu tô aqui agora, eu tô ali. E lá na Virgínia, a embaixadora do Reino Unido nos Estados Unidos, ela vai se encontrar com o secretário de Estado, que é o Harold McCullough, e ele fala sobre... Ela acaba falando com ele sobre uma maleta secreta, que essa maleta é da Citadel, ela pode envolver coisas muito importantes ali, códigos nucleares, e que a CIA tem uma pista. Então ela fala, ó, vocês aí dos Estados Unidos têm alguma coisa... E acaba falando sobre a verdade. Ela de novo cita essa coisa da verdade, que é uma coisa que a gente já meio que é ali o símbolo de quem tá com a Mantícora. Exatamente. Que fica bem claro, né? E ela acaba ameaçando ali a família do secretário de Estado, caso ele não fale onde é que a mala tá. Então a gente... Acho que foi uma boa cena pra, tipo assim... introduzir a coisa da maleta da Citadel e mostrar que a Dália realmente não tem nenhum tipo de escrúpulo, né? Ela é uma pessoa que que é super de confiança. Ela fala sobre... Durante o episódio, ela fala sobre ligação com outras pessoas que estão acima dela na liderança da Mantícora, mas ela já demonstra uma posição de muito poder ali. Essa cena me fez entender uma coisa, porque eu queria ver como que eles iriam colocar essa antagonista. E ela tá ali mexendo num jardim de rosas dela, e eu falei, será que vão apresentar ela como uma mulher assim, que parece inofensiva, calma, né, uma senhora com as rosas? Mas não, dá pra ver que ela não esconde quem ela é. Ela é muito aberta, ela ameaça abertamente, então eu achei interessante para dar o tom da personagem dela. E ali você vê o secretário, ele fica muito receoso, porque, né, ele é americano, ela é embaixadora do Reino Unido, então ele estaria entregando segredos de Citadel, segredos meio que quase de Estado, né, códigos nucleares para um outro país, né. Então, é por isso que ele tem esse receio. Mas ele fala, faz muito tempo que eu não trabalho para a Mantícora. Então ele é algum ex-espião aí, ele tem alguma conexão com a Mantícora, né? Mas no fim ele vai ter que acabar entregando alguma coisinha, que senão vai dar ruim. E corta pra... Dá a impressão de que ele já trabalhou e se arrependeu, né? Desculpa te cortar, mas... Imagina. E aí corta pra Zurique. Nossa, gente, esse episódio foi pra tanto lugar, eu fiquei anotando, falei, nossa, depois eu vou me perder. E aí passa pra Zurique, onde a gente conhece os principais capangas da nossa antagonista, que é o Davik e o Anders Silje, que é o nome norueguês aí, gente. E eles são enviados pra, né, ela acaba descobrindo a localização, o secretário entrega pra ela, então a maleta está em Miami. E um detalhe interessante aí, né, como você falou, Tom, deixa claro que ela não tá trabalhando, que tipo, tem outras pessoas ali, né, em cima, no topo da Mantícora, ela fala as famílias, e mais tarde a gente vai descobrir quem são essas famílias aí por trás da Mantícora. Uhum. E assim que ela de fato tem essa informação, o Bernard, que é o chefe, né, que ainda tá ali, meio que o último sobrevivente da Citadel, recebe a informação, consegue pegar umas pessoas ligadas à Mantícora também, faz um jogo ali totalmente tortura psicológico ali,
matando um por um, e consegue extrair a informação do porquê que a Dália acabou se encontrando com o secretário de Estado, o que eles estavam falando e aonde que a maleta estava. Então ele meio que pega a localização da maleta que um dia já pertenceu a ele mesmo, que ele estava envolvido, mas que não sabia onde é que estava. E o que eu gostei também dessa sequência é que já coloca os dois meio que arqui-inimigos principais, que é o Bernard e a Dália, que estão ali, né, as cabeças de cada uma das organizações, e daí dá um pouquinho mais de contexto da Dália, porque ela dá uma entrevista que eu achei bem polêmica ali, tem aquele time ali que estão fazendo uma transmissão ao vivo, e eles perguntam, olha, você tem você pararia algumas potências, aí você concorda que algumas potências no mundo são muito poderosas e tal, e ela acaba falando, não, eu concordo, claro que sim, ela fala que percebe que eles estão querendo meio que dar uma situação ali de pegar ela no pulo, né, querendo questionar ela, fazer uma pergunta bem delicada, e a repórter começa a falar, ó, o Reino Unido, ele causa muito rebuliço aí em vários países do mundo, e ela fala, olha, a gente vai atacar sempre que necessário. E ela acaba acusando meio que a repórter de tentar praticar uma coisa ali, uma manipulação, fazer ela parecer uma pessoa mal e tal. E daí ela dá uma ameaçada. Com certeza. E daí é quando ela entra no que você falou aí das famílias. Ali, quando ela tá andando, saindo da entrevista, ela fala, ó, as famílias vão gostar muito. Exatamente. Sempre tem, né, muita gente por trás. Ela pode ser meio que o rosto ali da Mantícora, mas o que é interessante é a gente descobrir quem tá por trás ali dos bastidores, né? Quem realmente são as pessoas poderosas. E aí corta pra rapidamente uma cena, depois, né, que o Bernard descobre que o Mason Kane não morreu, mostra rapidinho o Mason deitado, mostra ele dormindo, tendo mais memórias da Nária, meu chip novamente, do trem, e você vê rapidinho antes de cortar, eu tive que ver a cena 2 vezes pra ter certeza, corre uma lagrimazinha dele, gente. Então, tadinho, tá sofrendo. Não vi esse detalhe. Tem uma lágrimazinha que escorre e corta. A lágrima escorre, bum, corta a cena. Então, esse lado da solidão, que com certeza ele sente, o abandono, com certeza, e a confusão de não saber quem ele é, né? Porque ele tem lá seus 30 e tantos anos, eu não sei exatamente, mas a vida dele se resume aos últimos 8. E com certeza tem muita solidão envolvida. Então, eu achei um momentinho legal ali de profundidade pro personagem. E aí a gente passa por quê? Pro Bernard sequestrando o Mason e a família dele. Eu fiquei um pouquinho confuso, vou ser bem sincero, eu fiquei um pouco confuso. Deu pra entender que o Bernard, depois ele fala, olha, a gente tem que fazer esse teatro com você e tal, porque, enfim, ninguém pode saber. Mas eu achei que talvez a gente não precisasse saber de todo esse teatrinho que ele fez, talvez se já mostrasse eles dois, a família ali, já lá ali na área onde é que o Bernard opera e tal, eu acho que estaria de bom tamanho. Achei que ficou um pouco confuso essa coisa. A gente tem que te levar, tem que ter o gás aqui. Talvez se estendesse de um episódio para outro faria sentido do cliffhanger. Falar, nossa, o que vai acontecer? Mas colado assim, não sei. Não sei se eu gostei muito, não, dessa sequência aí, vai. Realmente. Um pouco estranho. Poderia ter sido feito de outra forma. E aí a gente passa para Miami, mostra rapidamente a Mantícora localizando a maleta, né, no lugar ali da CIA, da CIA. E depois nós passamos para o galpão do Bernard, onde ele se apresenta, ele fala, olha, nós não somos sequestradores, sou seu amiguinho de 8 anos atrás. E vemos a Jo, que é a ex-mulher do Bernard, a Sandra, que é a nova esposa da Jo. E é citado, e eu acho importante destacar, porque eu tenho uma teoria para depois, tem uma filha do Bernard e da Jo que se chama Val. Eu tenho uma teoria sobre ela que mais tarde irei aí dizer o que é. E aí eu também fiquei pensando na esposa da Jo, se ela vai ter algum envolvimento, porque eu não sei se eles falariam, olha, essa esposa é minha esposa, se não fossem usar, sabe, esse recurso. Talvez ela seja aí um apoio mais pra frente. E aí a gente chega numa parte que eu gostei muito, que foi o quê? Explicar o surgimento de Citadel, né? A grandiosidade de Citadel, porque eu tive uma impressão muito diferente. Para mim, Citadel ia ser um grupo de elite, de agentes, um grupo pequeno que fazia missões, mas dá para ver que, na verdade, são milhares de indivíduos. Citadel tem um século de existência, começou aí nos anos 30, né? E aí foram indivíduos que recrutaram outros amigos, conhecidos dessa área, para criar uma organização
aí que não responde a nenhum país, leal a nenhuma nação, e que eles se descrevem como a última linha de defesa entre o bem e o mal, né? E essa coisa do bem e o mal, um pouco, acho que deu a impressão de que é meio Illuminati, assim, que eles falam que o mal, teoricamente, seria aquelas 8 famílias mais ricas do mundo. Daí eu já fiquei pensando nessa coisa da Illuminati, que tem essa coisa das famílias ricas controlarem o mundo e tal. Talvez seja inspirado, né? Talvez uma das famílias é lá a Rihanna, a Beyoncé, o Donald Trump. Ninguém sabe, não falaram, né? Não foram tão específicos, E enquanto tá passando ali o vídeo e falando da Mantícora, a Mantícora atacou São Paulo. Você viu? Foi a primeira lá. Eu vi. Pois é, agora onde, não sei. Foi na capital, foi no interior do estado, porque a gente é do interior, né? Tomara que não tenha sido. Imagino que foi na capital, Que não tenha assim. sido com a gente. Sim, E nessa parte também fala, né? Eles só identificam uma das famílias, que é a família italiana, mas eles falam que são as 8 famílias mais ricas do mundo e cada uma é de um país. Primeiramente, coloquei lá Brasil, que aparentemente é uma família do ramo alimentício, aí Estados Unidos, França, Alemanha, China, Coreia do Sul, Itália e México. Então vale destacar aqui, ó, Itália é um dos spin-offs de Citadel, México é outro, né? Então, com certeza tem ligação. Eu acho, na minha cabeça, todos esses países têm potencial para fazerem produções dentro desse universo aí da franquia de Citadel. Então, eu espero ver alguma coisa do Brasil, porque a gente não tem nenhuma série assim no Brasil, gente. Imagina. Eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse um spin-off de Citadel no Brasil. Acho que e depois de todo ali, depois de toda a explicação, depois do tutorial ali no YouTube que ele abre, o Mason fala então, mas eles falam sobre o fato do Mason ter sido um ótimo agente e tal. Ele falou, era o melhor agente? Fala, não, você era muito bom, mas você tinha uma parceira e tal. E daí eles trazem a coisa da Nádia, ele vê ali a imagem dela, e depois a gente acaba vendo um pouco mais dela voltando lá para os 8 anos atrás, que eu acho que deixa aquele... que acho que foi um bom cliffhanger, não foi uma surpresa, mas acho que foi um bom jeito de terminar o episódio. Eu tenho uma opinião meio assim, na hora que eu vi que esse seria o cliffhanger, eu fiquei, será que tinha que ser? Eu gostei da atuação da Priyanka Chopra ali como Nária. Você vê que ela saiu daquele rio ali, meio que onde que caiu parte do trem, e você vê que ela tá toda acabada, toda ferrada, e tipo, eu senti que na atuação ela entregou. Mas saber que ela tá viva a gente já sabe pelo trailer, né? Então ela é a protagonista feminina. Então eu senti que talvez poderia ter sido alguma outra coisa. Não sei, pra mim, acho que eu vou discordar um pouquinho. Mas a gente termina com um acordo. O Mason recupera a maleta, que tem aí os códigos nucleares de todas as armas do mundo, e o Bernard ajuda o Mason a recuperar suas memórias e a manter a família dele segura. E aí a Nária aparece viva depois da explosão do trem e o episódio termina. E a gente já sabe que teve aí uma missão para ele cumprir. Então, já aproveitando que a gente meio que fez um geralzão desse primeiro episódio, todo episódio também a gente vai trazer as nossas impressões de quem foi o craque do episódio, de quem foi o loser do episódio, e um momento que deixou a gente muito surpreso. E eu já vou começar, só quero estender de falar que, pra mim, quem foi o craque do episódio, apesar de ter sido um episódio sobre o Mason, eu acho que pra mim foi ali no comecinho mesmo, a Nádia, o que ela tinha feito com o Gregor, porque ela, acho que da situação que ela tava, e de como ela lidou com a situação, e da informação que ela tinha, ela foi, enfim, muito sábia, e depois de saber que ela ainda tá viva, principalmente. E para quem o loser, para mim, seria o Gregor, porque ele tentou ali pegar eles no pulo, enfim, não deu certo. Ele achou que estava com o controle da situação, de que todo mundo ia acabar morrendo, não foi o que aconteceu. E eu acho que o meu momento de mais, tipo, what the fuck, foi descobrir que a embaixadora, uma política, uma senhora, né, com todos aqueles anos de experiência, trabalha para uma organização que é basicamente uma organização terrorista, né, que é a Mantícora. E você, Amanda? Bom, pra mim, assim, Priyanka Chopra, ela sempre entrega tudo, né?
Mas pra mim o winner, o craque do episódio, foi o Richard Madden como Mason Kane. Acho que eu senti ali o conflito dele, né, como eu citei, essa solidão do personagem. Eu acho que ele entregou muito. E uma menção honrosa ao Stanley Tucci como Bernard. Ele entrega ali alguns momentos, assim, meio que quase uma comédia, né? Ele tem algumas falas, assim, Ele é que você não engraçadinho, né? espera. Ele é As piadinhas. engraçadinho. Tipo, com um joguinho que ele fez com as cartas lá, com os 3 agentes que ele tinha sequestrado da Mantícora. Ele tem uma coisa ali que eu gosto muito. Eu não vejo outro ator interpretando o Bernard. Eu acho que a escolha, o Stanley Tucci, foi perfeito. Pra mim, loser, eu coloco, sabe quem? A Ashley Cummings como Abby, a esposa do Mason. Eu achei uma personagem... Ok, ela é uma personagem de apoio. Mas eu achei ela tão genérica que se você me perguntar... Assim, se a gente não fosse gravar o podcast... daqui uma semana ou daqui um mês, quando acabasse em Citadel, eu não lembraria da cara dela. Eu achei ela extremamente esquecível. E pra mim, o what the fuck moment é descobrir mesmo o tamanho da Citadel. Como eu citei antes, pra mim a Citadel era uma organização pequena de agentes de elite. Mas ali com o Bernard narrando a grandiosidade de Citadel, eu vi que na verdade é muito mais do que isso. Eu gostei muito disso. E agora que nós terminamos aí de falar do episódio 1, vamos rapidamente falar do quê? Onde os nossos ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais. Fala aí, Tom. Pronto, vamos dar o nosso serviço aqui então. Você pode encontrar a gente pelo nosso site, que é bancodeséries.com.br, inclusive encontrar a Citadel, marcar a Citadel, encontrar o podcast e marcar o podcast. No Instagram a gente está no @Banco de Séries Oficial, no Twitter é o @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. E o nosso canal no Telegram, enquanto estiver disponível no Brasil. Esperamos que esteja normalizado quando esse episódio seja lançado. É só buscar lá por BDS News Oficial R. Tudo junto, não esquece do R no final. Isso, por enquanto, pelo menos por aqui, nada de Telegram. Passando então para o segundo episódio, ele é intitulado Espiões Surgem de Noite e também foi dirigido pelo Newton Thomas Sigel. Então, Tom, fala pra gente o que você achou assim, do começo, da abertura do episódio, né? A gente chega exatamente no mesmo ponto onde começou o anterior. Onde terminou o anterior. Onde terminou, exatamente. Então a Nádia tá saindo lá ali da água, ali do rio. Ela sai com o cabelo perfeito, o vestido ainda tá ali entregando tudo. Só tá molhada, mas ela continua glamurosíssima. E ela tinha... O que a gente vê é que ela tinha ali umas... Como toda espiã, né? Ela tinha muita coisa ali por baixo do vestido, com relação à arma, né? Eu não lembro de ter visto a bolsa com aqueles equipamentos todos, aquela maquiagem que tava disfarçada, aqueles equipamentos que estavam disfarçados de maquiagem, na verdade, né? E a gente não vê muito, deve ter perdido na água, mas ela tem ali preso na perna algumas coisinhas ali, inclusive um passaporte falso, falso assim, de agente, né? E a gente e tem alguma coisa que a primeira menção pro backstop, que eu não lembro como é que ficou traduzido na legenda. Você lembra? Não ficou traduzido, eu olhei. Não traduzido, né? Eles deixaram em inglês, backstop, isso mesmo. E ela teoricamente seria levada para o hospital depois de milagrosamente aparecer ali um cara do nada ali. No meio dos Alpes italianos aparece um cara na caminhonete e ela fala, você pode me levar para o hospital? E daí a gente vê a abertura da Marvel e quando volta a gente tem mais desdobramento do que ela conseguiu fazer. Exatamente. É assim, aquele cara, na hora que ele apareceu, eu falei, aí vem problema. Carinha de meia idade, no meio do nada, cheio de segundas intenções, né? Então, já julgou o cara, né? Só porque ele tava sozinho. Eu julguei, sim, o cara lá. E eu estava certa em julgar, porque Dona Nária acorda presa, né, numa cama. Então, ele tirou a bala, ela tinha levado um tiro no meio de toda aquela cena de ação que a gente viu no episódio anterior. E quando ela acorda, ela está presa na cama. E ele tá lá com uma hormona assim enorme, olhando pra ela e tá tipo, querendo saber, né, quem que é ela, o que que tá acontecendo. Mas dá pra ver que ele tem intenções ali, que eu não gostei. E eu queria destacar uma coisa aqui nessa parte. A Priyanka, né, ela deu várias entrevistas falando que uma das coisas que levou ela a ser escolhida é que eles queriam uma atriz que pudesse fazer grande parte das cenas de luta. E ela disse que ela fez 85% das cenas. E dá pra ver realmente que muita coisa não é dublê. Então eu gostei muito de ver isso dela. Ela já tem
outros trabalhos, né, de ação. Então, ela tem bastante experiência nisso e eu gostei bastante dessa sequência, exatamente de como ela escapa daquela cama, né, que ela estava acorrentada. E ela apanha muito, né? Ela apanha bastante nessa série. No primeiro episódio ela apanha legal, gostoso lá no trem, e depois apanha um pouco mais aí no... Um pouco mais não, acho que muito mais no segundo. Tem mais destaque pra ela, né? E... Mas o que a gente aprende aí descobre, né, nessa sequência toda lá da cabana, né, desse cara, é sobre a questão do backstop mesmo, que é o processo de apagamento de memórias, né? Tipo, eles têm essa ferramenta, meio que um processo de contenção imagino que de informação, que todo agente da Citadel tá ligado com aquele dispositivo ali, e em algum momento ela cita a Asha. Eu tenho teorias. Então já pode falar da teoria, porque eu fiquei assim, quem? Gente, mas a teoria que eu tenho é por causa de algo que você me disse quando a gente estava fazendo o episódio anterior, o episódio 0 do nosso Veio Aí podcast. Então, no mesmo desespero, vou desenvolver. Então, quando ela descobre que o backstop foi acionado, então, que é esse chip no cérebro dos agentes que faz um upload de uma cópia das memórias deles para uma nuvem, e que, se acionado, né, o agente perde todas as memórias, mas ainda existe esse backup no sistema, então tem uma possibilidade aí de talvez recuperar essas memórias. Ela sabe que ela tem pouco tempo, então ela acorda, ela luta, e ela sabe que ela tem poucos minutos, e ela recebe um aviso, né, parece uma vozinha falando na cabeça dela, e ela entra em desespero, acha uma caneta e anota no braço, vá pra Valência, e aí coloca Asha. Pra mim, Asha é a filha dela. Você tinha teorizado, não sei se você lembra disso, Tom, mas você tinha teorizado de que talvez ela tivesse uma filha. Então, pra mim, Asha é um nome aí de origem indiana. Então, pra mim faz todo sentido de que o desaparecimento que que o Mason cita, né, que a Narya teve no primeiro episódio, né, que ela fala que o Mason mentiu e ele disse que ela sumiu e ela fala que ela estava em Berlim. Pra mim, ela estava em Berlim porcaria nenhuma. Pra mim, ela engravidou, teve uma filha e deixou em Valência com alguém pra cuidar. E aí, por que mais cedo, no episódio anterior, eu tinha citado, o Bernard e a Joe têm uma filha chamada Val. Vó Valência. Pra mim, a Asha virou Val. Pra mim, o Bernard criou a filha, sabia, e criou a filha da Narya e do Mason. Essa é a minha teoria. E faz sentido, porque a gente também comentou de que a Nadia, o pai dela estava ali na Citadel. E que ela tem essa coisa, então acho que faria sentido, olha, só uma teoria que a gente está levantando aqui. De que tá na Citadel é uma coisa muito importante para ela. Então uma filha, querendo ou não, é sacrificar, assim como de qualquer mulher, né? Meio que sacrificar a carreira por um tempo, ou algumas optam pela vida toda, né? Para poder cuidar dos filhos. Mas faz sentido, é uma teoria que vamos ver como vai se desenrolar. E de fato eles têm essa ligação, né? A gente sabe que tem muito mais do que a gente não viu ali do relacionamento deles e tal, que a gente provavelmente vai ver nos próximos episódios. E daí a gente corta, então, passando um pouco da Nadia, que se apresenta, que tem toda a informação como Charlotte Venom ali no passaporte falso dela. A gente vai para o estado do Wyoming, então, que já volta agora para os dias atuais, né? Para o presente. Sai daquele passado que a gente vê da Nadia. E o Bernard e a Joe, eles ficam ali meio que debatendo se devem contar para a esposa do Mason alguma coisa. Eu imaginei, eu não sei se eu entendi errado isso aqui, tá? Que eu voltei até nesse diálogo, fiquei meio 100% de certeza. Eles falam, não, a gente não vai contar. Eu imagino que eles não vão contar para a esposa do Mason de que ele tinha um lance com a Nadia. Eu pensei que poderia ser isso mesmo. Mas também eu fiquei na dúvida se o que eles queriam ou não contar também não era pro Mason. Que aí, pra mim, vem da teoria de que ele tem uma filha e ele não sabe. Então, eu fiquei um pouco assim. Não ficou muito bem explicado, ficou bem nos mistérios. Citadel é cheio de mistério, né? Muitas dúvidas. E daí eles acabam que terminam essa discussão. O Bernard, como já tinha escalado mesmo para missão, né, de encontrar a maleta, eles saem, pegam uma van lá velha, que não é propriedade da Citadel, é propriedade da Joey. E
Eu tava assistindo e eu tava tentando lembrar de onde eu conhecia a Maura Kelly, que é a Joey, e ela era de One Tree Hill. Eu fiquei, nossa, mas que coisa. Ela era a mãe do Lucas Scott, lá no One Tree Hill, pra quem assistiu. E eles entram naquela vanzinha bem churuca ali e vão sair do Wyoming pra Nova York. Eu pesquisei, saindo do Wyoming pra Nova York dá mais ou menos 30 horas de viagem. Então não é rápido, não. A gente sabe que, na verdade, os atores pegaram um avião. É bem longinho, viu? E o Wyoming provavelmente não era o Wyoming de verdade, era algum lugarzinho aí no estado de Nova York. Tenho certeza. Não se dariam todo esse trabalho. Mas aí a gente aparece em Nova York, onde tem um laboratório que está tentando decodificar, né, a senha para abrir a maleta da Citadel e pegar os códigos nucleares. Então, o Bernard espera na van Michuruca e o Mason tem o trabalho de entrar lá. Lembrando que ele está sem memória, mas o Bernard acredita que ele vai lembrar das coisas por ser meio que quase uma memória muscular e vai conseguir sair de lá com vida e com a maleta, né? Então o Mason entra sozinho. O que você achou dessa sequência, Tom? Porque eu tenho, assim, opiniões. Então, acho que quando começa, algumas coisas me incomodam. Porque eu achei legal o fato de já começar com aquela pressão, tipo, eles já tinham conseguido desbloquear 5 de 7 dispositivos de. Eu não sei como é que eles chamam, lock é alguma coisa. Tranca. Mas tipo assim, já estão contra o tempo, né? Mas daí a coisa dali, tudo que aconteceu depois, eu achei que foi muito fácil. Foi muito fácil. Realmente me incomodou isso aí. Porque, assim, até o momento que ele entra no laboratório, eu falei, ok. Ele pegou a maleta, ok. Mas aí ele sai, ele desce as escadas e um dos capangas da embaixadora Archer, se eu não me engano ali, é o Anders. Ele reconhece o Mason Kane, tá no telefone com a embaixadora e, tipo, ele não dá um grito pra falar parem esse homem ou alguma coisa assim, tipo, dá pra ver que tem uma alta segurança ali, tipo, pra entrar ele teve que passar por um scanner, assim, do corpo todo, mas pra sair ele consegue simplesmente ser com aquela maleta na mão. Pra mim não fez um pingo de sentido aquilo lá, eu não sei o que rolou, mas pra mim não fez sentido. Foi muito fácil, foi muito fácil mesmo. Mas de fato ele conseguiu, saiu. E daí a gente corta pra cena em que... Eu gostei também dessa cena, em que é outra cena com a Dália. Então começa a cena com um porta-retrato. Não sei se você percebeu isso também, deve ter percebido. Que tem um porta-retrato com o que parece a família dela. Só que a gente não vê a família dela ali no meio. Então imagina que a família dela não é... Apesar que ela tá longe de casa, né? A maior parte do tempo ela tá nos Estados Unidos ou em outros países e tal. E a gente não sabe se a família dela ainda tá viva. Me deu a impressão de que não. Posso estar errado. E que ela acho que explica um pouco dela ser meio assim vingativa e tal, rancorosa. Amarga. Bem amarga. E na televisão tem uma matéria passando ali do jornal que teve uma explosão de um carro que comprometeu a estrutura de vários prédios ali ao redor, na Sérvia. Não sei dizer se tem alguma ligação com a Mantícora, me parece que tem. Eu não sei se elas estão querendo colocar que tem uma pressão política, de que ela está passando por algumas coisas, mas eu não ignoraria a matéria da televisão ainda, até a gente saber o que está acontecendo ali do lado de fora. Tudo costuma ser de propósito, né? Podia, assim, se era pra estar a TV ligada, podia estar passando qualquer coisa. Achei um pouco específico. Então, ali, quem sabe, né? E eu achei interessante, seguindo dessa sequência aí com a embaixadora, que é um momento em que ela deixa claro, por sinal, de que ela responde para as 8 famílias. Ela é meio que a gerente da Mantícora, mas tem os donos, né? Ela é só a gerente. Mas assim, a gente passa de novo de volta para aquela van e a gente vê o Bernard. Amanda, deixa eu só terminar, só para terminar essa cena da Dália. Quando ela fala do Mason, eu não sei, posso estar errado também, mas ela fala de um jeito assim, porque ela não fala meio da Citadel, não fala do Bernard, ela fala do Mason. Então me deu a entender de que ela tem alguma treta pessoal com ele. Posso estar errado, mas foi o que me pareceu. Mas continua falando então sobre a plano lá, super fácil, né, do Bernard e do Mason.
Então, o que você falou faz até sentido, eu acho, porque ela queria que o Mason fosse capturado com vida, né? Então, provavelmente ela queria, sei lá, torturá-lo ou reencontrá-lo, alguma coisa assim. Então, deve ter alguma treta ali, sim. Mas passando pra frente, só uma coisa que eu achei interessante, na hora que o Bernard falou, eu falei, eu reconheço esse nome, ele cita que quem tinha escondido essa maleta da Citadel, que eles recuperaram, foi um agente, um espião chamado Carter Spence. Eu falei, gente, eu ouvi esse nome em algum lugar. Carter Spence faz parte do elenco de apoio da série. Só que o Bernard diz que esse agente morreu pra esconder, né? Se sacrificou pra esconder essa maleta. Então eu fiquei assim, será que ele vai aparecer como flashback ou ele não morreu mesmo? Eu fiquei um pouco com essa informação assim na cabeça, só um comentário, mas esse personagem seria aí um aprendiz do Bernard, que é esse rei da tecnologia. E aí ele também aproveita e fala, né, que eu já estou nesse tópico, que a maleta localiza os agentes que ainda estão vivos, que é a única coisa capaz de localizar. E aí a maleta apita e a gente descobre que a Naria está em Valência, vivíssima, né, vivendo como Charlotte Vernon. Eu gostei da referência que eles fizeram pra Debi Lloyd ali. Você lembra dessa? Eu gostei, eu ri, eu lembro. Eu também ri, porque eu lembrei do Debi Lloyd, que é exatamente isso. 2 caras numa van com uma mala de dinheiro. No cara era outra mala, né, mas eu gostei muito, achei uma piada que funcionou pra mim. Eu dei risada também. Mas daí entra numa coisa que eu fiquei um pouco confuso. Eu represento a parte da audiência que tem dúvidas enquanto assistiu o episódio, tá? Você que tá ouvindo que teve dúvidas, eu tô representando vocês. Então, fala que a tecnologia ali de Citadel tem esse dispositivo implantado no lobo temporal dos agentes, que é responsável pelo backstop, que é esse apagamento das memórias. E eles falam também sobre aquela... Como que eles chamam mesmo? Uma garrafa? É uma ampola? O que é aquilo com aquele... Uma seringa? Eu chamei de frasco, é uma seringa. Um frasco, exatamente. Tem outra coisa também. O dispositivo ali também deve ter uma ligação com o tímpano ali do agente, né? Porque eles não usam nada dentro da orelha ali, do ouvido por fora. Então eu imagino que aquele dispositivo já tem uma ligação com o Bernard ali, com a central da Citadel. Também acho, eu reparei nisso. E daí eles falam sobre esse frasco com as memórias. Só que a gente vê que o backstop, as memórias vão pra nuvem, né? Daí eu fiquei meio sem entender. Tipo, o frasco tem um líquido que vai trazer de volta. O líquido são as memórias no universo ali. Eu fiquei um pouco confuso. Você entendeu essa história? Eu pensei sobre. Para mim, talvez o líquido seja a única coisa capaz de ativar um comando ou meio que talvez destruir esse backstop para que as memórias sejam ativadas de novo no cérebro. É uma explicação mirabolante, tenho certeza que tem. O que eu fiquei assim questionando é que o Bernard falou que era um frasco para cada um. Ali na maleta tem vários, tem tipo uns 10. E aí cada um tem um nome específico. Então, tipo, se eles usassem, injetassem o frasco de outra pessoa, acontecia alguma coisa, não aconteceria nada, porque o que acontece? Obviamente que o frasco de alguém ia quebrar e quebra o do Mason Kane. Então, o Mason tá sem as memórias e o vidro quebrou e é isso, ele nunca vai recuperar, ele vai depender de flashbacks, né? Isso é um questionamento aí pra temporada toda. Então, se ele usar... Porque... Não precisa saber. Isso, porque se ele usar o de outra pessoa, porque nem todos os agentes daquela maleta lá devem estar vivos. Então, o que acontece se ele usar de outra pessoa? E será que não dá para acessar essa nuvem que tem as memórias de alguma outra forma? Então, questionamentos que a gente vai descobrir ao longo da temporada. Porque eu não acho que ele vai ficar o resto, assim, da história de Citadel, que já está renovada para a segunda temporada, sem memórias. Eu acho que em algum momento, de alguma forma, tem que voltar. Sim, e acaba que nessa situação todo o Bernard, ele é baleado nas costas, o Mason tem que fugir e acaba deixando o coitado do Bernard pra trás, porque não dá tempo de pegar, de socorrer, enfim. E daí é quando o Mason percebe que a ampola dele, sei lá, o frasco, a seringa, quebrou. Então ele não tem mais como fazer. Daí ele então percebe que a única alternativa, como ele já tinha antecipado, é encontrar com a Nadia. Ele pega um avião, é tudo muito rápido também, né? Ele tem a ideia, vai para o aeroporto, pega o avião, minutos depois do episódio ali, a gente já vê que ele já tá na Espanha. Quando ele chega, tá até um festival, uma festa bem tradicional,
que é o Festival de Falas, né? Eu pesquisei um pouquinho, que acho que o que dá para pegar ali de interessante é um marco temporal, uma linha do tempo ali, a gente vê, porque aquele festival acontece no mês de março, então a gente já sabe que tá no começo do ano ali pro Mason. Foi o que eu entendi, marca a chegada da primavera. Então tem muita coisa de cultura e tal, e eles têm ali uma ceninha no restaurante que eu achei meio querendo ser uma piadinha ali que eu não ri, acho que foi a piada que não funcionou. Mas de fato a Maleta acertou e eles fizeram ali uma gracinha com essa coisa de ter achado ela e tal. Pra mim ali, na verdade, o que eu fiquei muito nessa sequência ali de Valência foi que passou muito rápido. Eu não sei se eu me perdi ali na química do meu chip, mas quando eu vi tinha acabado. E é nesse momento, então, aí, né, que nós temos o Mason se reencontrando com a Nária, que aparentemente é a dona daquele restaurante ali italiano. A Priyanka Chopra super chique, falando o italianozinho dela, mandando todo mundo sair da cozinha pra ela conversar com o Mason. Eu acho que ela falou em espanhol, não foi? Não era espanhol? Ela tava na Espanha. Foi? Meu Deus do céu, verdade, gente. Por que eu fico italiano? É tudo uma língua muito semelhante. Gente, tá ficando doida. Nossa, na minha cabeça ela tava em italiano, porque no começo do episódio ela fala italiano. Ok, vamos fingir, vamos deletar. Ela fala muitas línguas. Ela é muito fala muitas línguas, essa é a minha justificativa. Ai, gente, enfim, muitas informações. Voltando, então ela fala espanhol, isso mesmo. E ela manda todo mundo sair, porque então claramente ela é, no mínimo, gerente, mas eu gosto de pensar que ela é a dona do restaurantezinho lá. Uhum. E eles começam a conversar, o Mason tem a brilhante ideia de jogar uma faca em direção à Nária, pensando que o reflexo dela de espiã iria funcionar, que foi como o Bernard fez com ele no episódio anterior. E no fim ela fica tipo, esse cara é doido. Só que aí aparece o quê? Aparece o pessoal da Mantícora, querendo, né, capturar o Mason e também, consequentemente, vir ali que a Nária está viva. E se inicia uma sequência de ação que, novamente, eu achei muito boa, que usa muito bem o espaço, né? Usa talheres, usa garrafas, usa até a toalha da mesa para fazer parte ali das sequências de luta. Isso eu acho muito legal, usar o ambiente bem, não é só jogar as pessoas de um lado para o outro, né? Eu gostei que eles usam as coisas que estão no cenário. Uhum, e também, né, no finalzinho dessa sequência, a gente de novo tem um indício de que a Nádia tem um segredo que o Mason não pode saber. Então já tem essa outra menção a isso aí. E daí a gente corta pra Dália de novo, que ela meio que fala ali com o David e com Anders, os dois irmãos, ele fala, eles não fizeram um bom trabalho rastreando os agentes da Citadel, ela achava que não tinha mais ninguém vivo, e pra infelicidade dela, os melhores dois ainda estão. E depois a gente ter visto o Bernard lá no carro baleado, ele foi de fato levado pra casa dela, imagino eu, ali para onde ela tá, e ele acaba virando refém, ela usa dessa situação toda como uma fragilidade dele ali. E ela acaba fazendo uma menção, tipo assim, olha, do mesmo jeito que eu já peguei uma pessoa no passado para atrair a Citadel e para fortalecer e me ajudar com a Mantícora, eu posso muito bem trazer você para o meu lado. Meio que deu uma ameaçada, deixou claro ali quem que manda o negócio, e eu fiquei não totalmente surpreso porque ele estava baleado, obviamente, né, foi atingido ali por um tiro, ou mais, mas não sei como é que ele vai sair, e eu espero que ele saia daquela, afinal ele também é um agente, né, ele é um espião, não deveria nem ter chegado ali, mas vamos ver o que vai se desenrolar disso aí. Eu tenho, assim, uma coisa. Para mim, era óbvio que o personagem do Stanley Tucci não ia morrer tão fácil. Então, a demora porque a câmera tá muito focada ali na nossa antagonista, na embaixadora, na Dália, e ela vai se afastando, o Bernard tá sentado numa mesa, né, a gente não vê ainda, mas a gente sabe que ela tá com alguém ali, que ela conseguiu capturar, e a câmera vai se afastando, até finalmente revelar que é o Bernard sentado na mesa. E pra mim era óbvio que era o Bernard, e foi um suspense, assim, muito desnecessário. Eu não gostei dessa cena. E dá pra ver que tem história ali entre os dois, tipo, eles se odeiam bastante, e ela deixa claro que foi ela que foi responsável
por fazer alguém de Citadel mudar de lado, né? Porque a gente sabe que Citadel caiu porque um agente mudou de lado. E eles não sabem quem é essa pessoa até hoje. E eu ainda tenho a expectativa de que talvez tenha sido o próprio Bernard. Eu não confio no personagem do Bernard. O próprio personagem disse que ele não é confiável, que ele é um espião. Pra mim, ali tem coisa. Eu acho que vai nos surpreender nesse sentido. Olha, daí a coisa fica complicada, mas eu gostaria de ver também. Eu acho que vale a pena ver. E então, e isso é como encerra, né? O segundo episódio. A gente vê isso aí, créditos finais. Falando dos nossos destaques aqui do episódio, então eu acho que o craque do episódio. Quem seria o craque do episódio? Eu acho que eu vou concordar que você. Eu, na verdade, vai ficar repetitivo, mas vou dizer que a Nádia também. Ainda mais por ela ter conseguido as memórias dela de volta ali, aquela cena em que ela conseguiu. Eu tava esperando aquele mesmo tipo de cena do Mason no começo. Eu pensei, ele tava no carro, pegava, abria o frasco ali, injetava e saía ali dando na cara de todo mundo. Não aconteceu, então a Nádia fez. É o que ele não conseguiu fazer. Em compensação, acho que o loser do episódio foi o David, que é o que tava lá, que foi lá no restaurante procurar a Nádia. Ele apanhou muito, né? Ele falou, eu quero apanhar, por que você não tá revidando? E ela foi lá e, enfim, ele terminou no chão lá e tal. O momento que foi, acho que bem what the fuck, pra mim, foi a duração. Que acho que esse episódio teve menos de 40 minutos, que era o que a gente deveria ter. Porque eles colocam aqueles créditos depois, os materiais extras, então eu achei que deveria ter tido pelo menos uns 5 minutinhos a mais. Sim, foi 35 minutos eu olhei. Concordo com você a respeito de que quem foi a craque do episódio foi a Nária. Priyanka Chopra entregou absolutamente tudo nesse episódio, gostei muito. Eu suspeitava, quando eu vi que o primeiro episódio focou muito no Mason, de que o segundo seria bastante focado na Nária. E pra mim, assim, eu sei que você gosta dessa atriz, mas a loser pra mim do episódio é a Leslie Manville, interpretando aí a embaixadora, a antagonista, Dahlia. Ela não me convenceu ainda, tem alguma coisa nela que, pra mim, na performance, na maneira como ela tá conduzindo a personagem, não me convence, eu não gostei dela, simplesmente falei, tem algo ali que eu não gosto. E basicamente é isso. E pra mim, what the fuck moment, com certeza, quando corta ali a cena que o Bernard tá vivo e tipo, acaba o episódio, créditos, eu olhei pra tela e falei, como assim acabou? Eu achei que tava na metade e tinha acabado, então eu fiquei muito chocada com isso. E também, mas é algo que eu já comentei mais cedo, eu achei que o Mason escapou muito fácil com aquela maleta. E eu fiquei olhando assim para a tela e falando, foi fácil assim, não vai ter uns tiros, uma explosão, ninguém seguindo ninguém, né, uma perseguição. E não tinha. Então foram, né, duas coisas aí que eu fiquei, olhando para a tela que nem boba. Mas esse episódio, eu só acho que foi mais curto porque os minutos finais é um teaser do restante da temporada, um teaser longo. Então eu acho que eles realmente não queriam passar esses 40 minutos, mas eu acho que deveria, como você falou, ter tido 5 minutinhos a mais. Concordo também. Mas enfim, no geral, eu gostei bastante desses 2 episódios. Eu acho que realmente cumpriu o que prometeu. Eu acho que talvez quem estava esperando uma coisa diferente se decepcionou. Mas pelo que eu li, que a gente falou aqui, eles cumpriram o que prometeram, né? O estilo e tudo. E pra gente também acrescentar um pouco, bem rapidinho, a gente vai falar um pouco da repercussão que os 2 primeiros episódios de Citadel tiveram aí na imprensa. E a gente separou por imprensa brasileira, imprensa gringa e tal. O que teve aí de comentário da imprensa brasileira, mano? Então, eu trouxe aqui alguns. Citadel ainda não tem muitas críticas em português. Eu acho que vai sair mais ao longo da semana. Mas o Omelete definiu da seguinte forma: com Irmãos Russos, Citadel mescla ação típica da dupla com thriller de espionagem. Já o Notícia da TV da UOL fala: Citadel, aposta bilionária do Prime, traz espionagem bonitinha, mas ordinária. Que cai naquilo que a gente estava falando, de que é um episódio introdutório. Não tem como sair muito dos clichês em algo que acabou de começar, pelo menos essa é a minha opinião. Aí veio a Gazeta, que falou, Citadel, série da Amazon Prime Video, diverte, mas falta algo. Novamente, acho muito cedo pra gente falar que falta algo ou não.
Aí o Mix de séries já deu uma crítica. Essas críticas, de maneira geral, elas não são negativas. Elas só apontam esse lado clichê. Mas o Mix de séries de Citadel atira para todos os lados e eventualmente acerta. E, por fim, o @nerd, gostei muito de como eles colocaram o título da matéria. Citadel, primeiras impressões. 2 espiões entram em um bar e o resto é história, né? Aquelas piadinhas, tipo, fulano e ciclano entram no bar, tananã, tananã. Eu achei engraçado. Quem escreveu teve uma boa ideia. E é uma crítica que eu achei bem positiva, que fala bastante do ritmo da série. Acho que todo mundo meio da crítica concorda de que o ritmo é bom, o ritmo é bem rápido, né? Tanto que esse segundo episódio parece que tem 15, 20 minutos no máximo. E a dupla, o elenco é muito bom. E os 3 principais ali, né, a Priyanka Chopra, o Richard Madden e o Stanley Tucci, carregam essa série muito bem com a atuação deles. Eles pegam o roteiro e elevam. Então essa é meio que o consenso geral da crítica. É clichê, mas é bem feito. E tem que ver aonde que eles conseguem se diferenciar das outras produções desse estilo. A crítica internacional, eu acho que pelas pesquisas para trazer para o podcast, elas foram um pouco mais cruéis. Eu acho que eles não viram tantos lados positivos, ficou bem mais claro o lado negativo. A Rolling Stone, por exemplo, falou que ali o destaque falava: Citadel é um desastre de 300 milhões de dólares da Amazon. Então, colocaram aí o valor para meio que falar, olha, era só isso por conta do valor. O site Polygon falou que Citadel é um esquema de pirâmide em forma de série de TV. Imagino que é por conta também do custo, né? Acho que isso deve ter chamado muita atenção. The Ringer... Pra mim, esse aí dá um processo, viu? Esse tipo de comentário. Esquema de pirâmide. Já liga para Prime Video lá, internacional. E o The Ringer falou que caso a Amazon não consiga reverter as coisas a tempo, a missão que eles tiveram de construir essa franquia cedida internacional e tudo, pode estar em perigo depois do desastroso lançamento da série, que foram esses 2 episódios que a gente viu agora na sexta-feira. No lado mais positivo, a Pace Magazine falou que Citadel que e traz de fato um formato James Bond para séries de TV de uma forma... Eles usaram refreshing, que seria uma coisa fresca ali. Não inovadora, mas mais fresh. E o Decider falou que Citadel eleva o gênero de espionagem na TV. Então eles gostaram. Mas poucos. Eu gostei do Decider. Se eu não me engano, no Rotten Tomatoes, a avaliação da crítica está em 57%. Pelo menos ontem, quando eu tinha olhado, estava em 57%. Não sei ao longo do dia se mudou. Bom, o segundo episódio, ele termina com um teaser para o restante da temporada. Então, Tom, qual que é a sua expectativa para o restante de Citadel? Respostas. Acho que a minha expectativa maior é respostas. Eu não sou muito fã desses trailers desse tipo, nessa temporada de Citadel, algumas séries fazem mesmo isso aí. Não sei, eu acho que acho que funciona para alguns públicos, para quem é seriador igual a gente não sei se funciona para todo mundo, mas para mim é muito bom. Mas enfim, resumindo com uma palavra só, a resposta. É o que eu espero do resto da temporada. Pra mim, vai ser clichê que eu vou falar. Aí a crítica vai vir em cima de mim falando, olha, é clichê mesmo. Mas pra mim, eu espero tiro, porrada e bomba. E espero muitas respostas, com certeza. Eu espero uma viagem pelo mundo. Eu espero ver um filme dividido em várias partes também. Eu fiquei muito impressionada com esse toque dos irmãos Russo. Realmente parece que eu tô vendo um filme. E eu espero que esse nível de produção se mantenha ao longo de toda a temporada. E também espero que o meu chip fique junto, né? Porque eu sou uma pessoa romântica, eu adoro esse tipo de coisa. E a química não pode ser desperdiçada. A química é muito boa entre a Priyanka e o Richard. Então, as minhas expectativas são essas. Respostas, muito tiro e um pouquinho de romance também. Boa, então, você tem mais algum comentário sobre Citadel? Não tenho mais nenhum comentário. Eu acho que a gente vai ficar ligada pro episódio da semana que vem, que eu espero que seja um pouco mais longo, para que a gente tenha um pouco mais de, enfim, informação ali de fato proveitosa e que desenvolva bem. Então, para hoje, o nosso episódio de hoje está chegando ao fim.
Então, antes da gente ir, a gente só gostaria de convidar todo mundo que está ouvindo para adicionar o podcast na grade do Banco de Séries. Então é só pesquisar lá por Veio Aí Podcast na barra de pesquisa do site. Assim vocês não perdem nenhum episódio e podem comentar, dar nota, que a gente adora receber feedback dos nossos ouvintes. Sim, a gente quer saber o que vocês acham. E o mesmo vale para a Citadel. Você pode, colocar na grade lá no BDS a série Citadel. Os episódios vão estrear no Prime Video Brasil às quintas-feiras, às 9 da noite. Um episódio por semana. Então, para não esquecer aí na correria do dia a dia, coloca na sua grade. E você que chegou até aqui e ouviu a gente por essa hora aí, eu sou o Tom. E eu sou a Amanda, e esse foi o Veio Aí Podcast Citadel. A gente se vê no próximo domingo. Até lá!